Itaquá, está no ar o primeiro episódio do podcast da Pref. Eu sou a Aline e a nossa estreia para você, pai e mãe de planta. Vamos falar sobre paisagismo e jardinagem. E para dar detalhes sobre este assunto, estamos aqui com o Leandro de Almeida Amélio, que é biólogo na Secretaria de Meio Ambiente. Estamos vestidos a caráter sobre o tema, né, Leandro? Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado pelo convite. Viemos verdes, somos todos verdinhos hoje. Pai e mãe de planta, vamos ter uma conversa bem divertida hoje. Exatamente. E para explicar, né, para quem nos acompanha, o paisagismo ele envolve a gestão de espaços livres, né, sejam eles públicos ou privados, e a jardinagem serve para embelezar espaços verdes. Fala para a gente qual desses se enquadra nas ações da prefeitura e qual é a proposta da secretaria. Ah, eu gosto muito de colocar a jardinagem muito dentro da questão do paisagismo. Acho que se encaixa muito bem essa questão. A gente faz praticamente os dois, porque uma vez que a gente leva a questão do verde, a questão das plantas para os ambientes, seja ele escola, uma praça, ou em todas as áreas públicas que nós atendemos, a gente está atrelando justamente aquele espaço de jardinagem, a gente está alterando a questão da paisagem, né? Então, acho que elas coincidem muito, elas conversam muito bem, e a gente faz com que elas caminhem juntas, de fato. Exato. E como funciona esse processo de escolha do local do plantio e as espécies que são selecionadas? Nossa, a gente tem uma série de iniciativas para fazer a escolha de local. Uhum. Dentro do Código Florestal, a gente trabalha com as áreas de preservação permanente, que são as famosas APPs. Então, elas são áreas de incentivo ao plantio. Elas são áreas que não devem ser degradadas e muito menos alteradas. Sim. E a questão da alteração, ela vem com a parte ambiental. Como? Plantando árvores. Na maioria das vezes, essa é a principal alteração que a gente consegue fazer, benéfica, é claro, porque vai propiciar e beneficiar a biodiversidade daquela área. É, e, além disso, a gente faz a gestão e o mapeamento do nosso município com relação a todas essas áreas que não devem ser alteradas. Então, é uma primeira área a ser feita a questão de plantios, de seleção de espaços para condicionar novas áreas verdes. É mesmo porque a gente sabe que muitas dessas áreas não são verdes, né? A gente corre, por exemplo, para o lado de um curso d'água e a gente não enxerga árvore alguma. E é muito importante que a gente traga essas árvores para essas áreas, porque vai condicionar a biodiversidade, vai atrair animais, vai propiciar melhorias do solo, vai resguardar os recursos naturais. Então, tem uma série de iniciativas que acabam ficando resultante dessas ações em benefício do meio ambiente. Para selecionar um espaço agora que não envolve a área de APP, eu sei que aquela área tem um espaço, né, que eu consigo me programar para fazer plantios, mas eu quero fazer um plantio na calçada da minha casa. Eu também posso. É muito importante que a gente consulte, verifique o tamanho da minha área de passeio. Eu preciso ter a ciência de que aquela área de passeio vai passar uma pessoa, né, um transeunte, que aquele não vai caminhar na rua, até mesmo porque muitas ruas movimentadas, mas a área de passeio vai passar uma pessoa e ela precisa ter uma árvore que comporte essa pessoa passando e a árvore ficando naquele local. Então, a gente observa se a área de passeio ela condiciona uma árvore ali. Sendo assim, a gente pode fazer o plantio de uma árvore naquela área. É muito importante que a gente considere edificações ao redor das árvores que são plantadas. A gente tem muito problema com espécies exóticas que foram plantadas de forma inadequada e o seu crescimento acabou destruindo edificações ao redor, como é o caso das famosas ficus. As ficus são espécies exóticas e têm um poder destrutivo muito grande. As raízes crescem, destroem as paredes e destroem os esgotos, encanamentos. E a gente planta sempre observando essas condições, né? Deixando afastado das casas, afastado das edificações, para que não destrua nada. Uhum. E é muito legal também que a gente sempre seleciona espécies que não têm esse problema.
as raízes elas vão se afundar e não vão se elevar, como é o caso das fibras. A gente tem base de quais são essas espécies que são plantadas hoje aqui no município? Temos. A gente leva em consideração um levantamento de espécies nativas da Mata Atlântica. Então, a gente tem cerca aí de opção, cerca de 10 mil espécies. Muitas. São muitas espécies que a gente pode escolher. É legal que a gente tenha essa percepção de selecionar de fato as espécies nativas, porque elas não vão competir entre. Ainda que haja uma competição entre si para estabelecimento de populações, mas elas não vão competir tão abruptamente assim para destruir uma espécie a outra, como é o caso das espécies exóticas que acabam invadindo os ambientes naturais. E a gente seleciona as espécies que têm um porte adequado, né? Então, se a gente está aproximando aquela espécie de uma praça, a gente vai trazer uma espécie que não seja enorme, né? Então, como, por exemplo, um angico. O angico ele é uma árvore que chega a quase 10 metros, 15 metros de altura. Então, para uma praça pública, talvez não seja tão interessante. A gente pode trazer ali para aquela praça uma aroeira-pimenta, que vai trazer, além dos frutinhos, quando frutificar vai chamar os passarinhos, ela também é uma árvore menor e que dá uma sombra bem gostosa. Bacana. A gente estava falando sobre as residências, né, que dá para plantar na calçada. Quais são essas espécies, né, que você indicaria? E como que é feito o cuidado? Quais são as orientações? Eu gosto muito de observar, Aline, o comportamento de outros lugares e tentar atrelar o plantio não apenas pela questão da biodiversidade, mas também pela beleza cênica daquele espaço. E eu percebo que plantas floridas, elas atraem muito a população justamente numa questão de proteção daquelas plantas que estão naquele lugar. Tem várias cidades aí que são reconhecidas por conta do momento de florescer das árvores naquela estação. Na estação, por exemplo, do mês de junho, julho e agosto, nós temos os ipês florescem muito. E é muito bacana, porque quando a gente faz essa questão de estabelecer espécies para uma determinada área, a gente consegue condicionar essa condição de florescer. E aí é muito lindo quando a gente tem uma rua que está com árvores todas floridas num determinado momento. É muito legal fazer essa escolha, né? E acaba sendo muito assertivo, porque aquela rua chama atenção. E aquela nossa ação de plantio, ela se torna de fato eficiente, né? Tanto numa questão de proteção à biodiversidade, a mitigação dos efeitos da mudança climática e o embelezamento daquela rua, que também acaba sendo uma das funções. Com certeza. E sobre o uso de equipamentos de autoproteção, eles são importantes, né, para prevenir acidentes, tanto das plantas, do solo, de ferramentas. E você pode citar os principais? Sim. Nós temos, acho que a gente consegue considerar tanto uma questão macro quanto uma questão micro. Eu digo uma questão macro quando a gente realmente leva, por exemplo, 100, 500 mudas para serem implantadas num espaço. Aí a gente trabalha numa questão macro. Então aí já envolve um trator, por exemplo, e envolve uma retroescavadeira, envolve uma equipe muito grande para que a gente consiga fazer aquele plantio eficiente. Mas se eu estiver na minha casa, até mesmo às vezes com uma planta menor, a gente consegue trabalhar com ferramentas que podem ser mais fáceis de serem encontradas. Eu trouxe aqui alguns itens que são bem bacanas. Eu acho que é muito importante, principalmente quando a gente fala na questão macro, a gente precisa ter proteção. E quando a gente está trabalhando com os equipamentos, é muito importante que a gente proteja os nossos olhos, que afinal de contas é uma das principais ferramentas que a gente tem. Sim. Então, óculos de proteção é uma ferramenta indispensável para quando a gente vai fazer os plantios. Luva. Eu trouxe essa luva grandona aqui, que muitas vezes ela é vista nos trabalhos de metalúrgica, mas que o pessoal usa muito essas luvas, principalmente quando vai lidar com a questão de manutenção. Podas, supressões de árvores que podem ter apodrecido, podem ter caído.
podem estar mortas, essas luvas são muito boas para proteger as mãos. Se eu não tiver uma luva dessa, numa questão de um uso mais doméstico, eu posso utilizar também aquelas luvas de limpeza, né? Aquelas amarelas também servem muito bem. Fita zebrada. Isso aqui é um item muito importante. Fazer com que a população, com que as pessoas do entorno tenham ciência de que aquela área está com equipamentos, que está passando por um momento de transação é muito importante. Então, selecionar aquela área, fazer com que aquela área seja marcada de fato para que as pessoas não ultrapassem, e se por acaso ultrapassarem, elas têm a consciência de que aquela área está em momento de mudança, é muito importante. Eu trouxe aqui também a questão mais micro, né? Eu vinha trazer uma enxada para cá. Então eu trouxe aqui umas pazinhas. Essas aqui são kits de jardinagem. Muito fácil de encontrar em lojas de armarinho. E principalmente para quem gosta de ter as plantinhas em casa, é muito legal ter essas pazinhas. Eu tenho as minhas em casa e é muito bacana. Dá para acomodar, dá para afofar o solo, no caso dos vasinhos. As pazinhas também facilitam bastante para que a gente não fique pegando com a mão, né? Eu sou do time que gosta bastante de apalpar as coisas. Então eu vou, meto a mão lá na terra, mas as pazinhas também ajudam bastante, principalmente para acomodar a terra dentro dos vasos. Sim. É legal. Que mais eu trouxe aqui? Eu trouxe também um regador. O regador, ele tem várias iniciativas, né? Isso aqui é um regador, esse daqui ele tem uso doméstico. Então, quando tem uma planta na minha casa que eu quero fazer a manutenção e observo que essas plantas elas têm algum problema, por exemplo, com pragas, eu posso fazer ou borrifar, né, aquela planta que está na minha casa, algum produto que vai fazer com que aquela praga suma. Então, o borrifador é muito bacana. E isso a gente vê em larga escala, né? Principalmente quando tem plantações, nos hortos aí, que o pessoal geralmente adiciona aquele produto condicionante do pesticida nos pulverizadores. Então, para quem não, eu não tenho um pulverizador na minha casa que vai fazer que vai molhar todas as plantas muito mais rápido, então eu acabo usando o borrifador, que é uma alternativa muito boa também. Acho que é isso. Bacana. Nós temos uma série de outros equipamentos, mas como principal, acho que esses estão de bom tamanho. E é importante você falar desses equipamentos domésticos, porque as plantas, elas também têm, cada uma tem a sua característica. Umas gostam mais de iluminação, outras não, um pouco mais de água, outras não. Como que é esse cuidado? Assim, como perceber esse cuidado com a planta? Sim, Ani, as plantas, elas são muito diferentes. Às vezes a gente na casa da avó, né, que a gente percebe o quanto ela conhece das plantas sem nem ela mesma ter feito um curso, uma especialidade. E é tudo uma questão de observação. Eu acho que a gente aprende muito com o que veio para trás da gente, né? Isso não é nem uma questão apenas do nosso dia a dia, né? Todos os povos aprenderam muito olhando para trás, né? Os índios aprenderam muito olhando o comportamento dos animais. Então, a gente tem essa questão de observar de fato para aprender. As plantas, elas precisaram ser observadas durante muito tempo para que a gente aprendesse a lidar com elas. Existem plantas que são de sol pleno, existem aquelas que não gostam muito de sol, que acabam preferindo um espaço mais de sombra. Existem aquelas plantas que já nem gostam, às vezes, de terra ali. Existe planta que não vai muito bem na terra. E já aquelas que precisam de um solo bem duro para se desenvolver. Então, a gente tem aí uma série de plantinhas. Eu trouxe aqui uma plantinha bem bacana nesse balão aqui, esse alameia, para ser mais exato, a taxonomia desse equipamento. Essa aqui é uma Comigo Ninguém Pode, uma planta muito comum que a gente tem em casa. E ela está, e você pode perceber que ela não tem terra nenhuma aqui.
Isso sim. aqui é apenas água. E as raízes aqui, elas estão se desenvolvendo muito bem. A gente consegue perceber que ela é uma planta saudável, é uma planta que a gente consegue falar que se quebrar a folhinha ela é crocante. Uhum. Então isso aqui é uma condição muito bacana. E aqui nós temos raízes muito bem desenvolvidas e uma planta bem saudável. Esse aqui é um exemplo de uma planta que está se desenvolvendo na água. Linda. Essa daqui já é um exemplo mais tradicional. É uma alocácia e a gente percebe que ela está se envolvendo no solo. Então a Uhum. gente tem aqui uma condição de solo para essa planta. A Comigo Ninguém Pode, ela é uma planta que se desenvolve muito bem no sol pleno. A alocácia não. A alocácia ela precisa de sombra. Ela Uhum. não vai muito bem em sol pleno, não. E eu tenho uma outra pequenininha aqui que eu trouxe, que esse aqui é um antúrio. O antúrio, ele não está plantado nem na terra e também não está condicionado na água. Ele está condicionado, ó, numa outro tipo de substrato que a gente chama de musgo de turfeira. Isso aqui são os esfagnos, também conhecido como grupo das briófitas. Então ele tem aqui uma condição, essas pequenas plantas que estão envolvidas nas raízes, ela tem uma condição muito bacana que se chama de hidroponia. Uhum. Elas absorvem a água, essa água é responsável por hidratar essas raízes e fazer com que a planta se desenvolva. Acaba crescendo aqui bem bonitinha, Linda, que nem é o linda. caso desse antúrio. Pode deixar aqui para embelezar Ah, o nosso vou deixar estúdio. aqui na frente. E, Leandro, é importante você falar dessas espécies e falando sobre as ações, né, da Secretaria de Meio Ambiente, a gente faz a doação de mudas para a população. Quais são essas espécies? Quais são as orientações que vocês dão sobre os cuidados? Nós temos um projeto muito bacana, que é a Cidade Mais Verde. Então, todo município de Itaquaquecetuba ele pode receber até 5 mudas de doação por mês. É, Essa iniciativa ela busca principalmente a distribuição o gratuita, a proliferação, né, das áreas verdes e a garantia que a população ela seja engajada com a causa ambiental. As espécies são apenas espécies nativas da Mata Atlântica. Como já havíamos comentado, é muito importante que a gente incentive o plantio de espécies nativas e assim a gente fortaleça a biodiversidade nativa da nossa região para fazer a recolher essa doação. Você pode ir lá na Secretaria do Meio Ambiente, a gente vai fazer um termo de doação para você e você vai levar para casa as 5 mudas. As 5 mudas elas estão disponíveis lá no nosso viveiro, que atualmente o viveiro ele fica no Parque Ecológico. Eu tenho uma ótima notícia. O viveiro vai passar por reforma. E aqui, em breve a gente vai estar com um viveiro novo, com uma estrutura maravilhosa, que nós temos inclusive a intenção de fazer cursos dentro do viveiro. Já imaginou você fazer um curso de jardinagem lá no viveiro municipal? Vai ser muito legal, eu fico muito animado com isso. Uhum. E também temos as outras atividades e cursos mesmos voltados para isso. Quais são? Sim, nós temos, como por exemplo, as hortas sustentáveis, é, as PANCs, que são as plantas alimentícias não convencionais, e a gente fez essas duas iniciativas de curso de jardim de plantas nos CRAS. Então é muito bacana também. Fica atento, pessoal. Quando a gente oferece as oficinas dentro do CRAS, é para a população inteira. Vocês podem procurar o CRAS, ver a programação deles, ver quais são as oficinas que estão sendo oferecidas e se agendar para participar. É muito bacana fazer as oficinas dentro do CRAS. A troca é muito gostosa, o pessoal é muito, muito participativo. Bacana. E Leandro, mais uma dica aí para o pessoal. Para proteger o jardim de pragas, qual defensivo natural você indica? Olha, nós trabalhamos bastante com a questão de controle biológico. Então, como, por exemplo, nós temos popularmente que invadem aí os jardins os famosos pulgões e colchonilhas. Uhum. É, Um defensivo biológico muito bacana para trabalhar em cima dessas pragas são joaninhas. Sabia que a joaninha come pulgão? Na verdade, é um aperitivo para elas, adoram comer pulgão. É uma iniciativa muito bacana, porque a gente vai estar trabalhando com um defensivo biológico, então a gente não vai estar incluindo nada de químico que possa agravar aquela planta, ou então até mesmo o solo.
E aí vai ser muito bacana fazer essa iniciativa. Como eu tinha, como eu trouxe aqui a questão do borrifador, uma, um item muito fácil que a gente tem em casa, que às vezes a gente quer tratar uma planta que a gente não tem uma joaninha por perto, a gente não vai. Isso aí, e até mesmo vende, sabia, Aline? É mesmo? Vende umas caixinhas que Com a vem joaninha. 100 unidades de joaninha, 50 unidades de joaninha. Interessante. Aí o pessoal coloca lá na planta, elas vão lá devorando os pulgões. Ai, que Mas eu delícia. não tenho essa iniciativa para comprar a joaninha. Às vezes eu Uhum. moro dentro de uma casa que é mais fechada, então não vou comprar as joaninhas porque elas vão acabar sofrendo. O borrifador é uma ótima alternativa. Eu coloco uma colher de sopa de detergente neutro em 5 litros de água. Aquilo ali eu vou misturar bastante e depois eu vou colocar aquilo dentro do borrifador. Eu vou borrifar aquela água com detergente nas minhas plantas que estão sendo acometidas de praga. Pulgões, cochonilhas, às vezes formigas também. Pode ser uma iniciativa muito bacana, porque afinal de contas, acho que todo mundo tem detergente em casa. Mas uma outra iniciativa bem legal, que a gente trabalha com as plantas de jardinagem e utilizando o que a gente tem em casa, são borra de café. Borracha de café é excelente para afastar formiga, Aline. É muito bacana. Mas aí a borra de café, ela precisa não ter aquele açúcar que o pessoal põe na água. Ou... Isso, não, não é bacana. Se eu for trabalhar com a borra de café, é muito importante que a gente não tenha açúcar Uhum. na água para passar o café. A gente passa o café sem o açúcar e depois a gente usa o nosso café depois. Depois. É. Tem uma, tem alguns períodos do ano, principalmente aqui na região do Mata Atlântica, que a gente sofre, alguns lugares sofrem mais com a questão de lesmas. Em alguns outros lugares sofrem com a questão de caracol, como é o famoso caramujo, né? Aquele grandão que veio lá da África. Que é uma espécie invasora também, muito problemática, principalmente com a questão de grandes horticultores. Uma dica muito bacana é você pegar um balde, encher ele de cerveja. Os caramujos, eles são atraídos pela questão de todos os odores que saem, né, Uhum. da cerveja quando está em evaporação, e quando eles entram dentro daquela bebida, eles acabam morrendo. Uhum. É uma iniciativa muito bacana, acaba fazendo com que o animal não sofra com a questão de eliminar aquela praga, né, do nosso Uhum. jardim, e acaba sendo muito bom porque a gente acaba controlando também as populações. Porque Sim, o caramujo ele se multiplica muito rápido. Eu já tive esse problema em casa e eu não é recomendo. verdade, eu também. E Leandro, para finalizar, mesmo a nível de curiosidade, como que funciona o uso de pesticidas na cidade e também lá no nosso parque ecológico? É, Acho é muito bacana que a gente comente que todos os pesticidas, eles precisam ser regulamentados, né? Todas as marcas de pesticidas, eles precisam ter uma certificação. Quem dá essa certificação acaba sendo a vigilância sanitária. Aqui no nosso município, a gente trabalha muito forte com essa questão de pesticidas para o mosquito da dengue, que inclusive é uma iniciativa muito importante que a gente, todas as nossas plantas de jardim, não acumulem água nos seus vasinhos, não acumulem água em seus recipientes. Essa planta, por exemplo, aqui, ela está envolta em água, mas é muito legal que a gente faça com que essa água tenha um ciclo de limpeza, né? Eu jogo essa água fora, limpo o meu vaso, depois coloco essa planta novamente com uma água limpa. Isso evita a questão dos mosquitos. Aqui no município a gente trabalha muito forte com a questão de controle de Aedes, né? Então, é muito importante uma questão de saúde pública mesmo, né? Então a gente sai, a Secretaria de Saúde ela usa o pulverizador para fazer borrifar, né? Pulverizar o pesticida contra o Aedes no município inteiro e inclusive também dentro do nosso parque. Não apenas na questão da pulverização, mas também os famosos, eles chamam de grânulos, tipo uns grânulos que se desenvolvem, que acabam se dissolvendo na água, não afeta a biodiversidade, não afeta peixes, não afeta outros animais que acabam bebendo daquela água, muito pelo contrário, ele age principalmente no agente da dengue, no Aedes. Uhum. Ele impede que aquela larva ela se desenvolva.
E é muito importante que a gente tenha esse controle. Acho que é isso. Tá certo. Leandro, mais uma vez, obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Foi um prazer falar de coisa boa, né, para nossa Sim. cidade, que deixa a nossa cidade cada vez mais bonita, né? E com certeza também trazendo a natureza para o convívio das pessoas. Muito obrigado, Aline. Muito bacana conversar sobre a questão de meio ambiente com vocês, de trazer isso para a população. Informação, acho que nunca é de menos, né? A gente sempre precisa falar sobre esses assuntos e deixar a população sempre bem esclarecida. Procurem a Secretaria do Meio Ambiente, se vocês tiverem intenção de um projeto de jardinagem, de paisagismo, que procure adicionar árvores na sua casa, no seu condomínio. É muito bacana que vocês procurem a Secretaria do Meio Ambiente para que a gente oriente um pouquinho, né? A gente pode marcar uma conversa, tenho certeza que vai ser muito prazerosa e que vai fazer muito bem para a cidade. E fica a dica. E o nosso Fala Itaquá fica por aqui. Todas as informações da PREF você acompanha nas nossas redes sociais ou no nosso site oficial. Até a próxima!